Máquinas na Pan de hoje, a gente tá em Goiânia para curtir um showzaço com nada mais, nada menos que Maiara e Maraíza. É isso mesmo, todo esse elenco de primeira em um evento para falar dessa gigante do agro, a caminhonete BYD Shark. Enquanto o show rola solto, nosso prata da casa, Leonardo Maringulo, acelera o Mustang Dark Horse, direto do Autódromo Velocità, em Mogi das Cruzes. Convocamos um especialista para você ficar por dentro das siglas como SJD, CKD, que estão tomando conta dos noticiários quando o assunto é montagem e fabricação de veículos. O repórter Marcelo Matos traz uma análise bem completa pra gente e como tudo impacta no mercado brasileiro. Rodrigo Lamonato abre seu livro de histórias do automobilismo e conta com exclusividade um caso bem curioso da Fórmula 1 pra gente. E pra dançar um modão e chorar no ombro amigo, Alex Ruffo desembarca em Goiás para comandar mais essa edição do Máquinas na Pan. Preparados? Então, aperte os cintos que o Máquinas na Pan está só começando! Máquinas na Pan. O Máquinas na Pan está em Goiás, terra do agro, para entender melhor a sinergia que a caminhonete Shark tem com o produtor rural, com a mobilidade urbana, mobilidade da fazenda e também com a música sertaneja. E para contar tudo isso para a gente, diretamente aqui de Goiânia, o diretor de comunicação e branding da BYD, Pablo Toledo. Tudo bem, Pablo? Tudo bem, um prazer falar com o público da Jovem Pan e com você, Rufo. Pablo, um palco com grandes estrelas. A BYD Shark, a caminhonete número 1 da BYD, e também Maiara e Maraíza. É um show onde você também aproveita para fazer B2B e conectar todo esse público diretamente com o agro, é isso, né? É isso. Essa máquina aqui não é para ficar parada em concessionária, né, Rufo? A gente tira muito a Shark de dentro do nosso showroom. A Shark é uma caminhonete que está sempre rodando o país. Hoje é uma noite de conexão com os nossos influencers, com os nossos embaixadores da Shark, para dar o pontapé em mais uma Shark Experience. O que são as Shark Experience? São eventos para a gente levar a Shark até o público-alvo da nossa caminhonete super híbrida, né? Então, levar a Shark para experimentar no terreno apropriado para ela, que são as fazendas do país, o lado do país que produz o agro, as fazendas, os terrenos mais difíceis, que possa experimentar toda a potência de uma picape que tem bateria, que tem 2 motores, que aguenta o tranco, que empurra o Brasil para frente, né? Então hoje a gente tem Maiara e Maraíza para atender esse público que gosta da boa música sertaneja, da boa música do campo, e tem influenciadores que vivem essa rotina. A gente faz isso no interior de São Paulo, a gente faz isso em Mato Grosso do Sul, e estamos de volta ao local onde essa caminhonete foi lançada para celebrar a BYD, para celebrar essa caminhonete, trazer essa experiência. De novo, não é uma caminhonete para ficar limpinha dentro do nosso showroom, é uma caminhonete para rodar o Brasil. Pablo, sabe que eu tive a oportunidade com vocês de conhecer a BYD Shark na China e depois eu fiz o test drive dela também no México. O que mais me impressionou, que apesar da força bruta, desse lado todo mais robusto de uma caminhonete que atende muito bem o agro, o empresário do agro, capacidade de reboque, quando você está dirigindo, eu só percebi que estava numa caminhonete quando olhei pelo retrovisor e vi a caçamba. Senão é o SUV do segmento premium. Você tem essa leitura também? Não, sem dúvida. E é importante, de todos os carros, todos os veículos do portfólio da BYD, talvez seja o que mais precisa da experimentação, né? Não é porque ela é confortável como não é porque ela tem essa experiência de SUV, que ela não aguenta o tranco.
Então o homem do campo, ele precisa estar dentro de uma Shark para sentir o silêncio, para sentir o conforto, mas para sentir que do lado de fora, aguenta o tranco, que ele trabalha bem com a carga, que está ali na lida, que enfrenta terrenos difíceis, mas que ali dentro tem silêncio, tem a tecnologia que é marca da BYD, né? Você sabe bem que a gente reforça isso, que nós somos uma empresa de tecnologia. O homem do campo hoje está muito habituado com tecnologia, né? Os drones estão fazendo pulverização, você já tem aí trator autônomo, você tem o chip no gado, você monitora tudo com câmera, não é uma novidade. E isso está agora no carro, no veículo que se utiliza no campo. Então tem todo esse conforto, mas precisa experimentar. É por isso que a gente insiste na Shark Experience. Entra no carro, testa esse carro, que você vai ter uma grata surpresa com a BYD Shark. Nos últimos anos, do ano de 2024 para esse, o crescimento de utilitários foi 19%, quando de automóveis, sedãs e automóveis de passeio foi só 13%. Fora isso, já faz parte de 30% do nosso PIB. Então o momento também é ideal com o crescimento não só do agro, mas também dos utilitários nas estradas. Não, sem dúvida. A gente conversava hoje, né, Rufo? O que a gente tem em comum entre a BYD Shark, Nayara Maraíza e o agro brasileiro? É o que move o país, né? Então faz todo sentido que haja esse crescimento. É a força que a gente tem para empurrar esse país para frente, né? É um motor que está por trás de levar a nossa economia para frente, um carro de trabalhador, um carro que possa transportar toda a riqueza que a gente produz. A gente tem picapes pequenas, picapes médias, empurrando o Brasil para frente. A gente sabe que a BYD tem um planejamento futuro de ter mais modelos de caminhonete, a Shark é só a primeira. Então a gente ouve o consumidor brasileiro, a gente estuda muito o mercado, a Shark é a primeira porque a gente entende que faz todo sentido o crescimento de utilitários no país e nós vamos atender esse desejo do consumidor. Pablo, então, para finalizar, e na esteira do seu comentário, são 4 motores, 2 elétricos, mais um a combustão aqui e o motor do agro. Super obrigado, Pablo. Obrigado por vir à nossa festa e eu reforço o convite. Experimente uma BYD Shark, é uma experiência nova, é o novo agro sobre 4 rodas, é o seu smartphone sobre 4 rodas, com conforto, mas aguentando o tranco. Valeu, amigo. Nayara Maraíza, BYD Shark! Esse é o melhor! Isso é Goiânia! Nas últimas semanas, os brasileiros apaixonados por automóvel foram impactados com um glossário totalmente diferente do seu usual, SKD, CKD e também de uma tributação nova em cima daqueles fabricantes ou montadoras de veículos que vieram de fora. E para entender melhor essa sopa de letrinhas na mesa do consumidor, o craque da indústria automotiva do Inside EVs e também Motor One, Jason Vogel. Pois é, cara, essa discussão aí em torno de CKD, SKD e as chinesas começando a produzir no Brasil, né, muito componente importado, basicamente, isso lembra o início da produção da indústria automobilística brasileira lá atrás, em 1919, quando a Ford montou a primeira linha de montagem aqui no Brasil, né, fez a primeira linha de montagem no Brasil, era tudo componente importado, né, e durante muitos anos foi esse o padrão da indústria automobilística brasileira, que era montar carros a partir de kits de CKD. Então você tem a Ford em 19, a GM começou em 25, começou a nacionalizar alguma coisinha aí de estrutura de carroceria, de ônibus, de caminhão na década de 30, mas estrutura de madeira, né? O que importava mesmo, que era motor e chassi e tal, vinha tudo de fora, né? Peça estampada vinha tudo de fora. E isso foi assim, na Segunda Guerra Mundial, a escassez de peças motivou a turma a começar a produzir alguma coisa aqui, bateria, pneu, né? Aos pouquinhos, né? Peça de reposição, alguma coisa, né? Algumas pecinhas de reposição.
Depois da guerra, continuou esse modelo de linha de montagem a partir de componente importado. Você tem aí a Chrysler, que era montada pela Brasmotor, que depois veio a fabricar a geladeira Brastemp. Você tinha Studebaker, que era montado pela Vemag, que depois fez os DKVs. Terminou a Segunda Guerra, o Brasil tinha uma demanda já reprimida de automóvel muito grande, de carro, de caminhão, e a gente começou a importar muita coisa, em grande quantidade. Quando você chega em 51, 52, é uma grande importação de carro. E com isso, hoje, uma evasão de divisa muito forte, né? E aí, em 53, o presidente Getúlio Vargas decidiu dar uma contida nisso, e um grande adepto da industrialização do país, né, de transformar aquele país agrário num país industrial. O Getúlio viu na indústria automobilística um caminho para mover, né, para dar um passo à frente no desenvolvimento do país. E aí o Getúlio chamou o almirante Lúcio Meira e encarregou ele de fazer um plano de produção de indústria automobilística brasileira. Pois é, e aí a Volkswagen foi uma das primeiras a atender o chamado, montou uma filial aqui em 53. Até então ela tinha uma empresa que montava carro kit CKD no Brasil, que era a Brasmotor, que era aquela mesma da Chrysler, da geladeira Brastemp. E aí, por uns tempos, as duas até montaram carros juntos aqui no Brasil, né? Em 53 inaugurou a filial, mas só em 1957 iniciou a produção nacional, dita produção nacional, já na fábrica da Anchieta. Começou pela Kombi, que tinha na época 50% de conteúdo nacional. O Fusca só em 59. Até então eles continuaram montando carro com peça importada no Brasil, de 53 a 57, 59. A Willys também começou com um galpão de montagem de peça em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, né, que montava os kits SKD do Jeep, primeiro Jeep civil, em 1947, né? Em 53, eles inauguraram a fábrica do Tabuão, em São Bernardo, né, aquela que foi da Ford depois, e também baixo componente nacional, baixo conteúdo nacional. Eles tinham armação de capota, banco. Mas aí, ao longo dos anos, de 53 até 57 e tal, eles foram escalando a produção de componentes nacionais. Ao tempo que ia se criando um parque de fornecedores de peças nacionais, né? E foi uma evolução conjunta dos fabricantes de automóveis e dos fabricantes de autopeças, que foram aumentando o número de empresas fabricantes de autopeças. A GM resolve fazer só caminhão, né? E montar kit de caminhão e tal. E também, em 57, eles fizeram o primeiro caminhão deles, antes do Chevrolet Brasil. Ele tinha uma frente de Marta Rocha, né? Quem conhece carro dessa época lembra da picape Marta Rocha. Eles fizeram aquele caminhão com frente de Marta Rocha e no ano seguinte fizeram o Chevrolet Brasil, que já era considerado nacional. Mas era 44% também de componente nacional na época. Só em 59, se não me engano, eles começaram a fabricar o famoso motor 6 cilindros em linha, né? E tinham a fábrica nova em São José. Antes era uma linha de montagem em São Caetano. E um caso curioso é o da Toyota, que ela foi trazida por um imigrante japonês, que montou uma empresa chamada Arpagral. E aí eles começaram a montar aqui o Land Cruiser, né, que era o Jeep, mas um baixíssimo conteúdo nacional, né? O motor dele parecia um motor Chevrolet, a gasolina de 6 cilindros, era tudo importado. E, por fim, eles montaram, sei lá, uns 700 e poucos Land Cruiser dito nacional, chegaram a fazer propaganda do Chevrolet, do Toyota brasileiro, né? Fizeram o Land Cruiser brasileiro. Mas o carro não era brasileiro, o carro era japonês, montado aqui com kit CKD. Só em 1962 o Land Cruiser virou o Bandeirante, e aí sim podia ser considerado um modelo nacional. Mas enfim, é uma discussão interessante. Lá na década de 50 a gente tinha uma indústria de autopeças muito, muito incipiente, e foi necessário esse tempo aí para escalar a produção de conteúdo nacional, né? Hoje a gente já tem uma indústria de autopeças bem desenvolvida e tal, mas todo mundo tem que começar de algum jeito, né? E a gente já viu que as nossas grandes fabricantes aqui no Brasil começaram assim. É isso aí, querido. Um grande abraço. E quais serão os próximos capítulos dessa novela? Marcelo Matos. Olá, Alex Ufo, e a todos que nos acompanham aqui no Máquinas da Pan.
O mercado de eletrificado já supera mais de 10% aqui no Brasil. Todo esse sucesso teve consequências. Montadoras já instaladas aqui no país, através da Anfávia, a entidade pressionou o governo para que o imposto de importação de 35% ele seja antecipado de 27 para 26 e também restrições às montadoras que pretendem trazer carros que serão apenas montados no Brasil, o modelo CKD. Nós preparamos uma reportagem especial aqui para o Máquinas da Pan. Vamos acompanhá-la. O significativo crescimento nas vendas dos veículos eletrificados no Brasil gera uma forte disputa com as tradicionais montadoras instaladas no país. Mesmo com fábricas recém-instaladas no Brasil, o foco está nas ações da BYD e GWM e nas demais marcas que não param de chegar por aqui. Avalia o presidente da BVE, Associação Brasileira do Veículo Elétrico, Ricardo Bastos. Essa parte do SKD, CKD, para mim foi mais uma questão aí de disputa comercial, de mercado, não foi algo efetivamente contra a eletrificação. Eu vejo assim, nós temos hoje uma política chamada MOVER, que é o Programa Mobilidade Verde e Inovação. Esse programa ele já tem bastante regras lá definidas para quem quer produzir no Brasil. Eu acho que esse deve ser o caminho, né, para a gente evitar discutir aí, ou precisar ficar discutindo critérios ou tratamentos, né, na tributação entre quem quer produzir e quem quer importar. Eu acho que essa discussão não deveria haver, a regra está aí, a regra está clara, e a gente precisa seguir as regras. Stellantis, Volkswagen, General Motors e Toyota acionaram o governo federal para o fim dos incentivos à importação de veículos SKD, parcialmente montados e apenas finalizados no Brasil. A Anfávia condena a prática ao avaliar que o modelo seria uma forma de concentrar a produção no exterior de perda dos seus tradicionais compradores no hemisfério sul. De fato, é um alvo potencial dos chineses, admite Ricardo Bastos, que atua aqui no Brasil, na GWM. As montadoras associadas da BVE estão começando a produzir, né, agora no Brasil. Então, está claro que esse caminho vai acontecer. O Brasil é um produtor de veículos, né? O Brasil, obviamente, tem um mercado grande, então isso atrai a importação, mas o Brasil é o produtor de veículos. E quem está aqui, quem quiser fazer volumes no Brasil maiores, tem que pensar a produção local. Isso para mim é indiscutível até, no caso nosso, como BVE e como a Anfávia, a gente até tem um alinhamento bastante próximo disso, né? As chinesas justificam o modelo apenas na chegada aqui ao país e prometem iniciar a produção local e até nacionalizar componentes em até 1 ano. A pressão da Anfávia deu resultado. Quem está chegando ao país já está conhecendo uma tradição brasileira: a instabilidade jurídica e econômica, e os planos iniciais de investimentos são afetados com frequência, sem cerimônia. Da capital do agro, a gente vai agora para o circuito Velocitar, em Mogi Guaçu, com os indomáveis Leonardo Maringulo e o Mustang Dark Horse. É isso aí, meu amigo. Eu me desloquei até aqui no interior de São Paulo, em Mogi Guaçu, no Autódromo Velocitar, para mostrar essa fera aqui, a fera dos muscle car, o Mustang e, nesse caso, o Dark Horse. Vem comigo! Bom, então tá aqui o novo Mustang Dark Horse, com algumas diferenças aí em relação ao GT Performance e também ao manual, né? A gente vê que eles já trouxeram bastante detalhes aqui escurecidos, então tanto na grade, que a gente tem uma reformulação um pouquinho diferente, quanto aqui nesse spoiler. Se a gente pegar lado a lado aí GT Performance com o Dark Horse, a gente realmente vê essa diferença, né? E também é seguido aqui dos faróis em Full LED, que também são escurecidos. Então vocês vão ver que ao longo aí do carro, vários detalhezinhos são assim, né, que remete realmente ao Dark Horse. A gente seguindo aqui pela lateral, a gente vê que temos novas rodas e agora em aro 19, então elas são um pouquinho maiores, elas dão um pouquinho mais de aderência aí, né, porque o pneu fica em mais contato com o solo, então a gente tem mais atrito, né. E aqui também a gente vê que ela também é escurecida, roda também seguindo o mesmo detalhe do Dark Horse. E com o logo aqui do Dark Horse e também da Brembo, né, que são os freios aí do Mustang. Aqui na lateral a gente vê toda a linha aerodinâmica do carro, que interliga
o farol, aqui no caso não com a lanterna, né, mas sim ali com a parte de trás, que é esse ombro mais largo, que já liga mais ao aerofólio do que realmente com a lanterna. E aí a gente vê que aqui na lateral ainda também, marcante aqui, o cavalinho aqui do Dark Horse. E ainda, como eu falei, seguindo aqui pela linha aerodinâmica, né, que a gente falou que interliga aqui pelo ombro, ó, a gente vê que, não menos importante, mas na traseira a gente também tem outras duas diferenças, 3 no caso, que eu vou mostrar aqui para vocês. Uma é o aerofólio, que ele tem diferença realmente em relação à GT Performance. Então aqui realmente o aerofólio foi desenhado dessa forma justamente para dar um pouquinho mais de downforce, com difusor aqui, spoiler também escurecido na parte de baixo, né, com essa ponteira quádrupla, então aqui são 2 de cada lado, e o logo aqui do Dark Horse, que é o cavalinho olhando para quem vem atrás pedindo passagem, o que eu não recomendaria muito não, já que aqui o V8 fala alto. Mas vamos lá dentro que eu quero mostrar um pouquinho para vocês das mudanças que a gente teve ali dentro e depois a gente vai para a pista para acelerar esse V8. Aqui internamente no Mustang Dark Horse, a gente olhando assim visualmente, vocês vão ver que ainda é o mesmo carro, porém com alguns detalhes. Então, como eu falei, todos os detalhes aqui escurecidos, as telas são o mesmo tamanho, então elas atingem quase 25 polegadas, tanto o cluster quanto a multimídia, e aí a gente tem todas as configurações, principalmente aqui de setar a grafia, né, do contagiro, do velocímetro, a gente consegue mudar para as outras versões dos Mustangs mais antigos, a gente consegue setar aqui e andar mais na nostalgia. E aí a gente configura tudo aqui no painel. Os detalhes internos também, então os bancos são em suede, é um tecido bem legal, as costuras também aqui são todas em azul, ó, tanto o banco quanto o volante, e tem alguns carros com cintos que são em azuis. Este daqui eu acho que é preto, mas eles também trazem toda essa definição interna aí, justamente pelo Dark Horse. Então a gente também tem aqui todo no painel, o detalhe tudo em azul, e ficou bem bonito, tá bem legal. O Dark Horse não poderia faltar segurança, então a gente tem 7 airbags e a gente tem o pacote ADAS completo. Só que tem 2 assistências desse ADAS que me chamam muita atenção. Uma é da assistência de manobra evasiva, então ele te ajuda se precisar fazer uma manobra evasiva. E o outro é detecção de buraco. Olha que maravilha, até porque um carro esse carro é um carro um pouquinho mais alto, é mais fácil de andar na cidade, né, do que muitos esportivos. Só que o capô ele é longo por conta do motor, o motor é grande, então a gente não vai ter sempre a visão do chão ali, e ele tem detecção de buraco. Isso é muito legal, ajuda muito, e principalmente para quem anda dentro da cidade de São Paulo, né, que é o nosso caso, tem muito buraco, então isso ajuda bastante, achei bem legal. E aí tem uma outra coisa aqui também na parte interna do Mustang que eu acho muito legal, que aí isso também vem das outras versões, que é o freio de estacionamento eletrônico. Então aqui ele funciona um pouquinho diferente, você não tem um botão que você aperta, você tem uma alavanca realmente, o freio de estacionamento muitos conhecem como freio de mão. A gente faz o seguinte, para tirar o freio, né, soltar o freio, a gente dá só uma apertadinha para baixo, de leve, ele vai soltar. Se eu der só uma puxadinha de leve para cima, ele vai frear. Mas, para quem quer um pouquinho mais de emoção e quer ir para o lado do drift, a gente consegue puxar a alavanca aqui até o final, que é justamente para conseguir fazer um drift legal, bacana aí, óbvio, dentro da pista, nas condições ideais. Mas vamos lá para a pista agora, falando em pista, que eu vou mostrar para vocês como é que se comporta essa tração traseira lá na pista e o quanto esse V8 aqui grita alto. Vamos lá comigo. Bom, e aqui no motor então a gente tem um 5.0, um V8, tá com 507 cavalos agora, então a gente tem 15 cavalinhos aí a mais do que a gente tinha no GT Performance, a gente tem quase 58 kg de torque. Aqui a gente faz um 0 a 100 em 3.7 segundos e ele tem uma velocidade máxima ilimitada a 250 km por hora. O câmbio é o mesmo, então a gente tem o mesmo câmbio aqui de 10 velocidades e aqui na pista é sempre uma diversão. A gente tem que tomar muito cuidado porque é tração traseira, então para quem não está acostumado, a gente sempre vai sentir, ó, a gente perde muito a frente, ó, e vai embora. Mas é gostoso, viu? É gostoso. Muscle Car é um digno Muscle Car, né? É um Mustang, não tem jeito.
realmente aquela famosa frase: é que nem gaita, né? Só toca quem sabe. Não que eu saiba. Aí então, Mustang Dark Horse, o mais aguardado. Ele vai chegar aqui por 649 mil. O que vocês acham? Cabe na garagem? Eu com certeza teria um desses na minha coleção. Quando eu começar, obviamente. Mas com certeza seria o primeiro a estar na minha garagem. Eu vou ficando por aqui. Valeu, um abração. Você curte histórias de automobilismo? Mas quem não curte, não é mesmo? Então fica ligado nessa história espetacular de Rodrigo Lamonato, um craque da Fórmula 1, uma história que ele tirou diretamente do seu livro. Feche os olhos e pense numa Ferrari. Seja de rua ou de corrida, de competição, você muito provavelmente mentalizou um carro vermelho, certo? Pois é, a cor rossa está associada à lendária Casa de Maranello desde que o mundo é mundo e antes ainda da Fórmula 1 ser Fórmula 1. Mas teve um dia em que a Ferrari não correu de vermelho por treta, discórdia, desavença, confusão. E foi para a pista de azul. Isso mesmo, escuta essa. A primeira coisa que você precisa saber nessa história é: lá nos primórdios, antes da criação da Fórmula 1, ainda quando existiam apenas as corridas de grandes prêmios, cada país, cada federação tinha sua cor. Os construtores ingleses, todos eles corriam de verde. Os franceses, de azul, os alemães de branco e depois de prata, e os italianos, você já sabe onde eu vou chegar, corriam de vermelho. Todos eles, Lancia, FIA, Alfa Romeo, Maserati e, claro, Ferrari. Com o tempo, essas fabricantes foram saindo, sobrou apenas a Ferrari, que ficou com o vermelho para ela. Não preciso te dizer, com ele está até hoje. Pois bem, mas a Ferrari não corria, como hoje também não corre, apenas na Fórmula 1. O ano era 1963 e eles queriam homologar para correr em provas de turismo o modelo 250 GTO. Numa competição de carros de turismo, só correm carros de produção, aqueles que são fabricados e comercializados ao público. Para isso é necessário, portanto, produzir um número mínimo, digamos 100. Mas produzir 100 carros custa uma grana que a Ferrari, naquela época passando por aperto, não queria gastar. Ainda mais sabendo que para competir nessas provas de turismo, talvez ela usasse meia dúzia de carros e não 100. Como fazer então? Alguém na Ferrari teve uma grande ideia. A Ferrari chamou os comissários da FIA, a Federação Internacional de Automobilismo, para homologar os carros. No dia marcado, chegam os representantes da federação, que são levados a um pátio onde tinham 30 carros. Eles contam os 30, viram pro pessoal da Ferrari e dizem: cadê o resto? E os italianos falam: ah, sim, os outros carros estão num pátio do lado de lá da fábrica, vamos aqui por dentro, a gente chega lá. E foram. E caminhando, alguém então tem uma ideia: pô, vamos aproveitar para almoçar? E eles vão comer na cantina. E enquanto isso acontecia, longe dos olhos de todo mundo, outros funcionários vão levando aqueles mesmos 30 carros pro próximo pátio onde a visita chegaria. Acabado o almoço, eles lá chegam, contam novamente os mesmos 30 carros e no final do dia, a Ferrari tinha então 100. Mas não tinha feito esse número de verdade. A homologação foi dada e a 250 GTO correu. Enzo Ferrari feliz, a federação tinha sido tapeada. Lindo, mas amanhã sempre é um outro dia e no próximo ano, 1964, a Ferrari queria homologar um modelo subsequente, a 250 LM. E aí quando a Ferrari convida a federação para comparecer à fábrica e homologar este novo modelo, os comissários mandam avisar: a gente vai, a gente faz a contagem, mas queremos todos os carros no mesmo pátio. Todos juntos, sem truque, sem palhaçadinha. Enzo Ferrari rapidamente fica sabendo desta exigência. Faz que ficou ofendidíssimo. Pede apoio à Federação Italiana, que fica do lado da FIA contra ele. Ele então sobe de tom e avisa: vocês estão duvidando da integridade da Ferrari e minha como construtor. Isso é um absurdo. A Ferrari nunca mais correrá com a licença da Federação Italiana, o que significava abandonar a cor vermelha. Enquanto isso acontecia, a temporada da Fórmula 1 se desenrolava. Era final de ano, faltavam apenas 2 corridas, México e Estados Unidos. E o inglês John Surtees, piloto da Ferrari,
brigava pelo campeonato. E então a Ferrari embarca para essas duas últimas corridas com uma inscrição feita em nome da North American Racing Team, sob bandeira dos Estados Unidos, representada por Luigi Chinetti, que era um revendedor da Ferrari lá na terra do tio Sam. Portanto, para as duas últimas etapas do campeonato de 64, a Ferrari efetivamente não correu. Quem correu foi a North American Racing Team, com os pilotos da Ferrari. E John Surtees disputou e venceu o campeonato de 1964, entrando para a história correndo de Ferrari azul. E ele ficaria para a história não apenas por isso. Foi o único cidadão na história, pelo menos até hoje, a vencer o campeonato mundial em 2 e 4 rodas. Pois é, teve um dia em que a Ferrari correu e venceu de azul. É isso aí, o Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui. Mas vale lembrar que você pode acompanhar o nosso programa pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.